Olá, pessoal! Vamos falar sobre redação. A partir de hoje, aprenderemos a reconhecer os tipos de redação, as chamadas modalidades redacionais. Nós vamos identificar quais são os tipos de texto que o vestibular costuma apresentar a você. E vamos também aprender quais são os elementos essenciais que você deve saber para redigir o seu texto. Todos sabem que a redação possui agora caráter eliminatório. O que significa isso? Significa que você precisa atingir uma nota mínima para que seja classificado em seu exame vestibular. Espero poder ajudá-lo a passar por essa fase tão delicada da sua vida. Mas por hoje nós vamos ver tipos de texto. Como reconhecer tipos básicos de texto. Eu vou falar de 3. Há outros sobre o qual falaremos nas próximas aulas. Hoje falaremos sobre descrição, narração e dissertação. Teoricamente, nós vamos ver como reconhecer esses textos. Quais são as características, quais são os elementos que você deve observar para identificá-los. Em outras aulas vamos falar sobre como fazer esses textos. E você vai, junto comigo, acompanhar esse processo de identificação e mais tarde de confecção do seu próprio texto. Muito bem. Desde pequeno você escreve textos. Desde pequeno você descreve situações. Você narra fatos. Você defende suas ideias. Então, na verdade, o que nós vamos fazer é dar nomes àqueles textos que você já produz oralmente ou que você faz através da escrita. Tudo bem? Começaremos pela descrição. Então, o que é a descrição? Vamos ver na tela uma definição e você, junto comigo, em um texto que eu vou ler, vai tentar identificar os elementos que, na teoria, na definição, serão apontados. Vamos lá? A descrição é um tipo de texto em que se procura caracterizar, vejam, com palavras, estamos aí visando a escrita, a imagem de alguma pessoa, objeto, cenário, situação, sentimento, enfim, aquilo que desejamos que outra pessoa conheça. Vamos acompanhar agora a leitura de um texto e tente perceber nesta leitura se você imagina, através das palavras, a situação colocada nesse texto. Algures na Índia. Uma fila de peças de artilharia em posição. Atado à boca de cada uma delas há um homem. No primeiro plano da fotografia, um oficial britânico ergue a espada e vai dar ordem de fogo. Não dispomos de imagens do efeito dos disparos, mas até a mais obtusa das imaginações poderá ver cabeças e troncos dispersos pelo campo de tiro, restos sanguinolentos, vísceras, membros amputados. Os homens eram rebeldes. Algures em Angola. 2 soldados portugueses levantam pelos braços um negro, que talvez não esteja morto. Outro soldado empunha um machete e prepara-se para lhe separar a cabeça do corpo. Esta é a primeira fotografia. Na segunda, desta vez, há uma segunda fotografia. A cabeça já foi cortada. Está espetada num pau e os soldados riem. O negro era um guerrilheiro. Você deve ter percebido que há uma série de características que foram enumeradas. O texto começa indicando um lugar. Então se diz, algures na Índia. Não é? Algures quer dizer em algum lugar da Índia, para dizer assim, veja, essa imagem que vou descrever a você poderia estar acontecendo em qualquer canto da Índia ou em qualquer canto do mundo. Há uma série de substantivos e adjetivos postos lado a lado para que o leitor, com a sua imaginação, chegasse àquela imagem que não estava sendo mostrada através de uma fotografia, mas das palavras escolhidas com precisão. A descrição, ao contrário do que muitos dizem, não é um texto fácil para se fazer. Tentar mostrar ao outro o que você enxerga, como você vê alguém, como você viu uma situação,
passa por filtros pessoais. O que são esses filtros pessoais? É como cada um tem a palavra, o significado da palavra em sua mente, não é? Dizer que uma pessoa é legal, que ela é simpática, que ela é chata, é muito relativo. Quais são os elementos que fazem com que se possa chegar a essa característica? Então, não é um texto fácil para se fazer, mas eu acho que você já consegue reconhecer. Sempre que houver o objetivo de provocar no ouvinte, no leitor, a visualização de um objeto, quando eu falo em objeto, pense em pessoa, coisa ou sentimento, você estará descrevendo. Tudo bem? Outro tipo de texto é o texto narrativo. Você também sempre conta fatos a alguém. Você conta o que aconteceu numa festa, o que aconteceu na própria escola, o que aconteceu na política, um fato, enfim, interessante, que lhe chamou a atenção e que você percebeu vale a pena ser contado a alguém. Então, narrar é contar fatos. E você vai selecionar esses fatos, selecionar como contá-los, de acordo também com o seu ponto de vista, é lógico, não é? Então, o que é que você achou mais interessante? Você vai selecionar. Só que observe que quando você conta este fato e você faz essa seleção dos elementos mais importantes, você tem um objetivo, que é fazer com que o leitor esteja sempre atento ao desfecho da sua história. Uma piada é uma narrativa. Não tem nada mais terrível do que contar uma piada, chegar ao desfecho e não alcançarmos o nosso objetivo, que era fazer com que o outro simplesmente risse, né? Ficasse feliz ou enfim, né? Às vezes a piada não causa o efeito que nós pretendíamos porque algum elemento no meio da narrativa ficou perdido. Então, eu falei da piada porque você conhece muito bem a piada, qual é o esquema de uma piada, o começo, meio e fim e o resultado que se espera quando se conta ou quando se ouve a piada. Mas há vários textos narrativos e nós veremos vários exemplos. O exemplo que eu vou utilizar com vocês agora para mostrar alguns dos elementos da narração é uma música. Sim, a música também pode ser narrativa. Eu falei piada, eu falei de um fato qualquer que você conte no dia a dia. Podemos pensar numa novela de TV, que é a narrativa, e vamos ver como essa narrativa aparece numa música que certamente você conhece. Veja. A definição de narração: tipo de texto em que se contam fatos, em que há personagens, ação, um tempo e um espaço. Esses elementos nós vamos desdobrar em outras aulas. Por ora, tente identificar, ao menos nessa letra de música que nós vamos ler, as personagens, né? A ação que está a elas atribuída. E vejam se vocês conseguem identificar algum elemento de tempo ou espaço, onde ocorre, quando ocorre. Vamos ver se é possível fazê-lo. Eduardo abriu os olhos, mas não quis se levantar. Ficou deitado e viu que horas eram. Enquanto Mônica tomava um conhaque no outro canto da cidade, como eles disseram. Eduardo e Mônica um dia se encontraram sem querer e conversaram muito mesmo para tentar se conhecer. Foi um carinha do cursinho do Eduardo que disse: tem uma festa legal e a gente quer se divertir. Você conhece a continuação dessa letra. Conta-se lá a historinha do encontro de Eduardo e Mônica. Falam-se características desses dois personagens, do Eduardo e da Mônica. Contam-se fatos envolvendo, a partir desse encontro deles e de como eles se conheceram, fatos envolvendo a vida dos dois, né? Então essa música é muito próxima da realidade de vocês, certamente. Uma música do Legião Urbana, um grupo muito conhecido. Muito bem. Perceberam que há ali personagens? Perceberam o desenvolvimento dos fatos? Perceberam que há ação? Eles se conheceram, alguém falou que tinha uma festa. Temos aí uma sequência de fatos, mas uma sequência que foi elaborada de forma lógica. Eu não posso contar fatos desordenadamente. Mesmo que eu escolha começar pelo fim da história até chegar ao começo, eu optei por uma sequência lógico-temporal.
Não precisa ser sempre a mesma, como eu disse. Posso começar pelo fim e ir para o começo da história. Ou começar pelo Era uma Vez, apresentar as personagens, situá-las num espaço, desenvolvê-las, desenvolver essas personagens e suas características dentro de um determinado tempo e chegar ao desfecho. Eu quero prender a atenção daquele que me ouve ou daquele que lê a minha história. Lembre-se que esse é o objetivo da narração. Eu vou contar o fato, eu vou criar uma complicação para chamar a atenção desse leitor ou desse ouvinte e levá-lo até o final da minha narrativa, para que ele se sinta interessado. Tudo bem? Vimos então descrição e narração. Mais um tipo de composição, a dissertação. Essa é muito importante para nós. Normalmente é a dissertação que é pedida para a confecção no vestibular. Sim, você vai confeccionar, você vai redigir um texto no vestibular. E a dissertação é o tipo de texto mais pedido. Em que consiste a dissertação? Ela consiste na defesa de uma ideia. Se você defende um ponto de vista, você está dissertando. Veremos mais detalhadamente os elementos da dissertação, assim como da narração, em outras aulas. Mas por ora, perceba, a defesa de uma ideia, estamos falando de uma dissertação. Muito bem, vamos ler um texto dissertativo e perceba essa defesa de ideia. Vejam a definição, então, para que fique bem clara e gravada na sua mente. Tipo de texto em que predomina a defesa de uma ideia. Veja, então, essas ideias expostas nesse texto que lerei para vocês. Muito nos parecemos com eles. Nós, homens, somos animais de corpo mole, indefesos, soltos numa natureza cheia de predadores. Comparados com os outros animais, nossos corpos são totalmente inadequados à luta pela vida. Vejam os animais. Eles dispõem apenas do seu corpo para viver. E o seu corpo lhes basta. Seus corpos são ferramentas maravilhosas. Cavam, voam, correm, reproduzem-se. Nós, se abandonados apenas com o nosso corpo, teríamos uma vida muito curta. Ficou claro para vocês? Perceberam a defesa de ideias? Esse texto é de Rubem Alves, um filósofo educador. Um texto muito interessante. Em outra oportunidade, veremos outras partes desse texto. Pessoal, resumindo, descrição é a tentativa de, através das palavras, fazer com que o outro visualize um objeto. Narração, contam-se fatos. E dissertação, defendem-se ideias. Tudo bem? Em outras aulas continuaremos a desenvolver esses tipos de texto, essas modalidades textuais. Um grande abraço. Até!